Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz e vocês estão no Inside Cars. Se ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam agora e ativem aqui embaixo no sininho as notificações para ficarem sabendo de tudo que a gente traz para vocês. E o nosso convidado de hoje é o Mercedes-Benz C300 Sport. Eu vou falar sobre absolutamente todas as especificações técnicas e detalhes desse carro, mas já adianto, nada disso importa. Bom, já que eu disse que eu vou esmiuçar os detalhes deste carro, vamos começar sobre as especificações técnicas. Ele usa um motor 2.0 de 4 cilindros, turbo alimentado, que gera 258 cavalos de potência e 37,7 kgfm de torque. Ele trabalha em conjunto com este ótimo câmbio de 9 marchas, é um câmbio automático de 9 marchas, que você tem a opção de trocas manuais nas aletas atrás do volante. Aliás, essas aletas são bem bonitas, né? Olha, elas são de metal mesmo, escovado, legal pra caramba. Enfim, se você optar por isso, afinal esse carro é um pouco mais esportivo, você não vai sentir falta, porque muita gente pode dizer, mas é um câmbio automático, o câmbio legal mesmo, o sequencial é de dupla embreagem, mas neste caso você não vai sentir falta. Essa é a verdade. O carro trabalha com o câmbio trabalha de uma forma muito boa. Ele faz de 0 a 100 em 5,8 segundos, segundo o fabricante. Algumas revistas testaram e disseram que não é bem assim, que ele faz um pouquinho mais, mas tudo bem. O fato é que esse carro anda muito bem, ele tem uma tocada boa, mesmo nas opções, você tem opções de condução aqui num botãozinho no painel central, que é Dynamic, então você consegue escolher entre uma condução econômica, Comfort, Sport, Sport Plus e individual. O que isso significa? Ele trabalha com 3 itens diferentes da parte mecânica. Primeiro, câmbio e motor. Se você colocar na Sport e Sport Plus, ele trabalha com um câmbio com um giro mais alto, o motor tem um som mais alto também, o som sai pelas caixas de som, né? Mas ele tem ele trabalha num regime de giro um pouco mais alto, e aí as outras opções, tirando a individual, elas prezam muito mais pelo conforto, mas mesmo assim ainda é bem esportivo, ele anda muito bem. Eu estou na posição Comfort e ele anda muito bem, tá? Se você trouxer para Sport Plus, ele já trabalha também com o volante fica mais duro e o controle de estabilidade também passa a atuar menos no carro. Esse carro tem tração traseira e ele no Sport Plus você consegue perceber que ele brinca um pouquinho mais, ele está um pouquinho mais solto, certo? Ou seja, ele não deve nada e ele garante que ele te entrega realmente uma certa esportividade. Claro, não espere que você esteja numa versão AMG, apesar de ele usar alguns componentes estéticos da versão AMG, você não tá, mas ele entrega muito bem, anda muito bem e ele tem uma tocada muito boa, você tem uma resposta do volante muito boa, principalmente na opção Sport ou Sport Plus. Apesar de ele entregar toda essa esportividade, ele tem uma característica que é inerente a todos os Mercedes-Benz, que é o conforto. Mesmo nas opções Sport e Sport Plus, esse carro tem um rodar muito bom. Você percebe que a suspensão dele é fantástica. Ela seria melhor e aí não é culpa da fabricante, é culpa do lugar onde a gente mora. Esse carro vem com um pneu Runflat de aro 18 e ele é mais duro. Então, para uma cidade como São Paulo, por exemplo, que é bastante esburacada, ela se assemelha ao solo lunar, incomoda, porque ele é um pneu duro. Você tem a plena certeza, e pelo menos eu tenho a plena certeza, de que se viesse com um pneu, ou se você que comprar, trocar esse pneu Runflat por um pneu comum, o rodar dele vai ser muito, mas muito melhor. Aliás, vai ser beirando e
marquem bem as minhas palavras, beirando a perfeição mesmo. Então você consegue conviver com ele no dia a dia de uma maneira bastante agradável. Falando em conforto, este carro tem alguns itens, e aí a gente vai entrar numa seara que é a que mais chama atenção aqui dentro. Além da qualidade de acabamento, que é impressionante, você tem couro nas portas, couro no assento do braço. Aqui é uma borracha bem texturizada, com um toque muito bom. Você consegue ver que é tudo soft touch aqui. Ele tem uma madeira preta no painel, que é fosca, graças a Deus. Assim, eu não incomodo com madeira sendo usada no acabamento interno dos carros, mas quando é aquela madeira brilhante, aquela madeira clara, eu já não gosto. Essa aqui é uma madeira fosca, bem preta, quase cinza, bem grafite, escuro. Então o requinte aqui dentro, né, Cadu Modena, é impressionante. Você tem uma nova central multimídia, que não é a MBUX, né, ou MBUX, como a gente costuma chamar aqui no Brasil, porque esse carro ainda não sofreu essa atualização, mas é bem legal, muito boa. Ela tem a conectividade através do Apple CarPlay e do Android Auto. Você consegue fazer alguns ajustes do carro também por ela, e você tem o painel totalmente digital, que também é configurável, tanto a parte central quanto tem um círculo do lado direito, onde você tem algumas informações como consumo, a indicação eco, o próprio contagiros, que também é digital, e uma indicação de força gravitacional. Isso indica a esportividade do modelo. Como eu disse, ele passa alguns dados de consumo, tal, e eu vou falar sobre isso. O fabricante fala que esse carro, e alguns canais que testaram também, fala que fizeram quase 10 km com litro, alguns até mais do que 10 km com litro de gasolina na cidade. Eu estou na incrível marca de 5,4. Ou seja, eu preciso aprender a economizar combustível num automóvel. Mas continuando com os itens de conforto, ele tem esses bancos em couro que são espetaculares. Eles têm um apoio lateral muito bom. Tanto o banco do motorista quanto do passageiro tem ajustes elétricos e 3 memórias. Isso indica o quão bem acabado e o quão refinado é este automóvel. O volante também é revestido em couro. Aliás, um belíssimo couro, onde você tem que segurar o volante. Ele é um couro furadinho, que tem um toque muito bom. E aqui mais uma falha. É difícil falar que esse carro tem falhas. É complicado num carro desta categoria falar sobre erros ou falhas. Mas nem tudo é perfeito, né, pessoal? Então, assim, os controles que você tem aqui no volante, que são os controles de computador de bordo, controles também você tem controle da central multimídia aqui na lateral. Você consegue atender e desligar o telefone, aumentar e diminuir o volume, e o controle também do Cruise Control, né, do piloto automático. É um aço escovado, um alumínio escovado, não sei, e todas as indicações das funções, elas são em baixo relevo, num cinza um pouco mais escuro. Mas se você não está acostumado, nos primeiros dias você pena para achar as informações aqui. Tem muita informação e ele não é muito intuitivo e nem muito claro. Então isso incomodou um pouquinho no começo. Hoje, depois de alguns dias dirigindo esse carro, eu já estou acostumado e já consigo trabalhar com ele tranquilamente. Além disso, ele tem 2 botões que são sensíveis ao toque aqui, que é onde você consegue controlar tanto o painel central quanto a sua central multimídia. Você também consegue controlar a central multimídia através do touchpad e daquela já tradicional bolinha
né, uma roldaninha que tem aqui no centro, que na minha opinião já deveria sair, afinal esse touchpad é muito bom e ele é sensível ao toque. Correto, pessoal? Esse carro conta com câmera de ré. A câmera de ré é bem legal porque ela tem 3 modos e um deles ele tem um angular, o que é bem legal. Então você consegue, ele consegue abrir o ângulo de visão que você vê quase até o final do para-choque. Muito bom. A parte de trás, para quem viaja, é maravilhoso para 4 pessoas, porque afinal este carro tem tração traseira e por causa dessa tração, esse túnel aqui no meio é bastante alto. Então, se for uma terceira pessoa no banco de trás, não vai ficar muito confortável. Mas para os dois que andarem atrás do motorista e do passageiro da frente, vão muito bem. Além disso, se você escolher este carro como um carro de viagem, ele também vai atender muito bem a você e a sua família, porque ele conta com um porta-malas de 455 litros de capacidade. Além de tudo isso, ele conta com teto solar elétrico e mais um apoio de condução, que ele tem sensores, né, no carro inteiro, onde ele te mostra que você está chegando muito perto do carro da frente. Ah, pô, mas isso tem em vários carros. Claro que tem vários carros, não tem problema nenhum. Mas ele conta com a frenagem de emergência automática. Então, se você estiver chegando perto de um carro e ele detectar que você não vai frear, ele freia por você. Mesmo assim, ele não conta, e aí é mais uma falha que eu acho que a Mercedes poderia ter atendido. Ele não conta com o ACC, o Adaptive Cruise Control. Não entenda por quê. Você tem, além disso, e aí eu vou dizer mais uma falha desse carro, que eu não consigo entender também o porquê, a chave, apesar dela ser presencial, então você liga o carro pelo botãozinho daqui, você não consegue abrir o carro pela chave presencial. Você tem que tirar a chave do bolso e apertar, e para fechar, a mesma coisa, apertar para fechar. Qual é o sentido disso? Se eu já vou tirar a chave do bolso, eu não preciso de um botão, eu posso colocar ela aqui e apertar, não tem problema nenhum. Isso realmente eu acho que é a maior falha desse carro. E aí você pode dizer, Paulo, este carro custa R$ 259.990, mais conhecido como R$260 mil. Ele custa quase a mesma coisa do que o novíssimo, recém-lançado BMW 330. E ele tem os mesmos números, eles têm os mesmos números de performance, mesma potência, os números de retomada deste carro são um pouquinho melhores, mas é um carro novo, ele conta com novidades, com o Adaptive Cruise Control. Por que eu deveria comprar esse Mercedes? E eu vou te dizer por quê. A Mercedes, e aí também vou dizer por que todas as especificações que eu falei e o que eu disse lá no começo do vídeo, que elas não importam, é porque a Mercedes conseguiu fazer algo que, na minha opinião, é muito difícil. Ela conseguiu se transformar em benchmark, ou seja, quando você pensa em um carro de luxo, nenhuma marca, a não ser a Jaguar, conseguiu fazer o que a Mercedes fez, que é o respeito que as pessoas têm por esta marca. E isso é muito importante. E nada melhor para exemplificar isso do que nessa semana, nessa curta semana que eu fiquei com este carro, algumas pessoas entraram, andaram aqui comigo, enfim, pessoas que não gostam de carro, pessoas que não entendem nada de carro e pessoas que gostam muito, entendem muito e já tiveram Mercedes-Benz, como o Lu Paiga, pai do meu colega de canal, Lipe Paiga. Nenhuma delas conseguiu ou ficou inerte a este carro. Nenhuma delas. Todas que entraram aqui ficaram encantadas e expressaram isso de uma certa forma. Inclusive uma pessoa que nem conseguiu expressar em palavras. Essa pessoa, ela não queria sair do carro, ela andou 3 vezes aqui
e ela não queria nem sair deste carro. Eu tive que fazer um processo de convencimento para que ela saísse do carro. E ela não conseguiu expressar em palavras porque ela estava tão embasbacada que ela não conseguia falar o que ela estava pensando. Ela não conseguiu expressar em palavras porque ela tem 2 anos de idade e é a minha sobrinha. Ela simplesmente não queria sair desse carro. Ou seja, o Mercedes-Benz consegue encantar até quem não faz a menor ideia o que é cavalo de potência, o que é 0 a 100 em X ou Y segundos. E isso, meus amigos, é muito difícil de conseguir. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Mercedes-Benz C300 Sport. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam agora e ativem aqui embaixo no sininho as notificações para ficarem sabendo de tudo que a gente traz para vocês. E até amanhã. Um grande abraço.